Olá, nós estamos no hebraico bíblico, vimos as consoantes no vídeo anterior, agora nós vamos ver a forma final. Algumas delas vão apresentar uma forma diferenciada quando estiver no término da palavra. Vejamos aqui no exemplo. Nós temos o Aleph, o Resh, e aqui é o Tsad. Tsad sofite indica que é uma forma final do sofite. Digo, da letra. Sofrito final. Se você falar a forma final ou a letra específica, falar sofrito, você já sabe que se refere à maneira que ela fica no final. Vejamos aqui, ó, nós temos o CAF, aqui é o CAF sofrito, digo, embora seja o CAF sofrito, mas algumas pessoas vão chamar, e eu também vou aproveitar, dizendo que quando nós temos o CAF com o daguete dentro daquela bolinha, a gente vai pronunciar, chamar de CAF. Quando tiver sem a bolinha, conforme aqui, a gente vai chamar de RAF, porque esse KH aqui é aspirado, RAF, ok? Então, o RAF sofrite, porque não tem a bolinha dentro, e a forma final fica deste modo aqui. E na forma cursiva, é assim que você escreve. O M, na forma final, ele vai ser diferenciada. Ele vai ser deste modo aqui, ó. Forma cursiva e a forma final. O N, que é o Nun, ele vai, no finalzinho, vai ser assim, ó, um tracinho. Seria o Nun sofrite, isto é, o N final. Quando tem uma letrinha chamada P, a gente chama de P quando está com um taguete dentro, a bolinha dentro. Quando está sem a bolinha, a gente chama de F, porque vai ter um som de F, não mais de P. É essa mudança. Então, a gente vai, na forma final, todas as vezes que terminar no final, vai ser automaticamente com F, representando o F. Então, aqui nós temos o F. E este é um dos tipos de fonte e a forma, no caso, vou aumentar para facilitar para quem estiver no celular. Porque eu tenho que pensar também, não somente naqueles que estão usando o computador, mas também o celular. Acho que melhorou um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui, aumentar um pouco mais. 300, só que já melhorou um pouco mais. O Fê, então a gente chama de Fê, e desta forma que a gente escreve a forma cursiva. E o Tsad, na forma final, o tipo de fonte é este aqui, e vai ficar assim. Vou diminuir para ver o que nós temos mais abaixo. Nós vamos poder fazer uma. Veja só o que eu estou falando aqui. Deixa eu... Isso. Para você. O que eu falei, o professor falou, eu não entendi. Mas agora a gente vai ter condições. Conforme que é na letra. Agora, não mais da esquerda para a direita. Observe que aqui nós temos o CAF, o nome CAF. Tem esse pontinho, não tem? Então, sempre ser um som de K na palavra que bom, tá ok? Quando estiver desta forma, isto é, o pontinho estiver ausente, a gente ao invés de chamar de CAF, a gente vai chamar de RAF, RAF, porque ele tem essa aspiração, equivalente ao CH alemão. Observe que a gente lê B-A-C-H. No português seria baixo, mas como é o som em alemão, você vai ler bar, bar. Lembra que é Raf, esse som aspirado? Justamente. Na forma final, observe que o Raf, ele não tem o gagueche aqui
Quando estiver no término da palavra, não vai ter também o dagueche, e vai ser a forma sulfite, isto é, a forma final, e vai ser escrito desta maneira, vai estar impresso dessa maneira. A forma cursiva é esta, ó. Aqui você escreve o CAF, tipo o seu contrário, com um pontinho dentro, CAF. O Czinho contrário, sem o pontinho dentro, RAF. E desta forma mais estilizadazinha, você RAF sulfite ou RAF final. O M também é a mesma coisa, ó, olha só. O M, esta é a forma que encontra-se no início ou no meio da palavra. No final, vai estar assim: início, meio, aqui é no final. E a gente chama de mem sulfite ou mem final. A forma que nós temos um dos tipos da grafia seria este aqui, ó. Você escreve, faz tipo um triângulozinho, puxa uma perninha em cima, equivale ao nosso mem no hebraico. E aqui a forma cursiva ficaria como se fosse o N de navio, com uma pequena inclinação. Ah, parece o N. Parece, mas não é, porque nós estamos lidando com o hebraico. E a forma final, e a forma sulfite do N é deste modo. O nun é o N, é o N. Now, na palavra agora. Vamos lá. O N início e meio da palavra, ele vai se encontrar sempre desta forma. Aí tem aqui a forma que você vai equiparar e a forma cursiva, que é essa aqui, ó. Agora, e o N final, que é o nun sulfite, automaticamente vai ser deste modo. Você vai fazer esta maneira cursiva aqui, com as mãos aqui. Hoje, qualquer judeu vai escrever o N deste modo aqui, ó, como se fosse um J, como se fosse, parece, mas não é. J. O N final, um tracinho maior, lá em cima e vai. Aqui nós temos o P. Esse P, a gente pronuncia P e o que acontece? Ele tem uma bolinha dentro, não tem? Se chama dagueche. Toda vez que tiver com P, com uma bolinha dentro, ó, som de P. Até na forma cursiva vai ter o quê? O dagueche. Desenhou, colocou o dagueche, som de P. Quando estiver ausente essa bolinha, vai ter o som de F. Aqui a correspondente é PH como em farmácia. Fone, em inglês, que é telefone. Fone, farmácia, não é assim? Mas é som de F. Então, sem a bolinha, som de F. F de faca. A forma cursiva é esta aqui, e você pode identificar deste modo aqui. Quando tiver no final, ele nunca terá o som de P, e sempre o som de F. E vai ser o F sofite, forma final dele. E aqui é mais complicadinho, faz uma bolinha aqui em cima, dá um risquinho aqui. É este modo que a gente está vendo. Tzad, início e meio da palavra, sempre deste estilo aqui, dessa forma, dessa maneira, forma cursiva, e o tzad sofite, forma final, vai ser, vai ser desta maneira aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Aqui o som, vou diminuir um pouquinho para que você possa acompanhar. Aqui o som, a partir daqui, ó, CAF, o som de K, que é equivalente ao nosso C de casa aqui. O RAF, sem o dagueche, tanto no RAF, vou dizer assim, comum, quanto na forma final,
o som de H como na palavra Bach, ir, em alemão, ir. Ou, se você quiser associar ao o J em espanhol, Juan. Escreve Juan. Você não fala João, fala Juan, Juan. É mais ou menos arrastado, aspirado. E você vai falar. Nós temos o CAF e o RAF. O M, que é o MEM, vai ter um som de M, como na palavra mamãe, por exemplo, em português. O N vai ser um N de navio. O P, P de palhaço. Quando tiver sem a bolinha, o tracinho dentro, que é o pontinho dentro, que é o tagueche. Um F de fevereiro, forma final, TSAD. Esse TSAD é um sonzinho de TS ou TZ, TSAD, Eretz, terra, Eretz. Termina com essa forma final aqui. Eretz, terra. Termina não aqui, não dessa maneira, mas assim, ó. Forma o sufixo, TSAD final. Algumas gramáticas, tanto em português, inglês, espanhol, ele vai transliterar o tsad como se fosse um S e um pontinho. Algumas gramáticas vai transliterar o F como um PH. Então, você basta atentar. Algumas vão colocar o CAF, o RAF como KH ou um CH. Vai ficar a critério, tá certo? Até a próxima aula e a gente vai acompanhando esse material que nós estamos utilizando desse site hebraico para cristãos que está disponível na internet.